Vai começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe hoje com muita alegria o nosso companheiro Andrei Moreira para abordar o tema A Cura de Lázaro. Tudo bem, Andrei? Tudo bem. A ressurreição de Lázaro está narrada no Evangelho de João, no capítulo 11, versículos de 1 a 44. Você poderia nos dar um breve relato desse episódio com o cenário e seus personagens principais? Bom, João nos conta que na cidade de Betânia residiam Marta, Maria e o seu irmão Lázaro. E Lázaro estava enfermo, chegando a falecer. Jesus estava naquela época pregando numa região chamada Pérea, que distava mais ou menos 40 quilômetros da aldeia de Betânia. E Marta e Maria mandam avisar a Jesus que estava enfermo aquele a quem Jesus amava. E Jesus, então, estando naquela localidade, ainda permanece por lá por 2 dias. Só então é que ele vai com os discípulos. Os discípulos se assustam de Jesus querer voltar para a Judéia, porque lá ele estava ameaçado de apedrejamento, estava sendo perseguido. E Jesus dá uma célebre lição dizendo que aquele que anda de dia não teme o tropeço, né? Dizendo-nos daquele que enxerga a luz e que percebe o caminho e aquilo que deve fazer. E que Lázaro estava adormecido. Eles então entenderam que Lázaro estava dormindo no sono físico e Jesus esclarece que ele havia morrido. Então, eles se colocam a caminho e os apóstolos decidem ir com ele num testemunho de dedicação. Vamos juntos à Judéia morrer com ele, né? No sentido de vamos testemunhar com ele este sacrifício. E eles então chegam quando Lázaro já havia falecido, segundo os conceitos da época, 4 dias. E Marta vai no caminho ao encontro de Jesus e lhe diz que se ele tivesse chegado antes, aquilo não teria acontecido. Mas Jesus esclarece a ela que ela deveria crer, né? Porque ele haveria de ressuscitar, ela haveria de ver milagres, na verdade, né? De ver maravilhas, nas nossas palavras. E então ela chama Maria e eles juntos vão ter no sepulcro de Lázaro. O sepulcro na época era uma caverna onde eles depositavam o corpo, selando a frente com uma grande pedra. E Jesus então chega de frente a esta pedra e pede àqueles que estão junto dele acompanhando que retirem a pedra. Depois de retirar a pedra, ele dá uma ordem muito firme, dizendo: Lázaro, sai para fora. E quando Lázaro então sai para fora, deixando todos maravilhados e assustados ao mesmo tempo com aquele fenômeno, ele dá a sublime ordem, né? Desatai-o e deixai-o ir. Então é um cenário da aldeia de Betânia, que era uma pequena aldeia entre Jerusalém e Jericó, no domínio da Judéia, e aonde tinha esta família que, segundo nos diz Amélia Rodrigues, era uma família muito querida de Jesus, porque Jesus estava entre os sacrifícios da cidade de Jerusalém, os testemunhos da cidade de Jericó, colocado ali na aldeia de Betânia como um espaço de pouso e reconforto. E aquela era a família que sempre o recebia, com quem ele partilhava momentos de alegria, né? Era uma família fraterna que o acolhia não só nos ensinamentos, mas o acolhia fisicamente também nos momentos em que ele estava peregrinando por ali. Por isso era uma família muito querida, né? Por isso Lázaro era um personagem muito amado e por isso Marta e Maria mandam avisar a Jesus e chamá-lo naquele momento. Andrei, afinal, em termos físicos, Lázaro estava realmente morto? É possível trazer um morto à vida, ação considerada como milagrosa por muitos religiosos? Bom, hoje nós compreendemos que, segundo os conceitos espíritas, desde que exista a morte definitiva, isto significando a ruptura dos laços perispirituais da ligação com o corpo físico, este retorno não pode mais se dar.
conforme nos esclarecem os Espíritos na questão 423 do Livro dos Espíritos. No entanto, o que entende-se hoje na interpretação espírita que aconteceu com Lázaro naquela época foi um fenômeno conhecido como fenômeno da letargia. A letargia e a catalepsia são estados em que o indivíduo perde a sensibilidade e o movimento, total ou parcial, na letargia total, na catalepsia parcial, chegando por muitas vezes a ser confundido com morto, porque os batimentos cardíacos chegam a um mínimo, a respiração se torna imperceptível e os fenômenos fisiológicos se reduzem no mínimo do metabolismo, chegando mesmo, por vezes, a ter partes do corpo a entrar em putrefação ou no fenômeno da decomposição cadavérica, chegando a cheirar mal e a ter a todos aqueles fenômenos. Na época que Kardec estudou este fenômeno, inclusive descrevendo no livro A Gênese, a catalepsia e a letargia eram entendidas segundo os conceitos do magnetismo mesmerista, que se estudava na época, do qual inclusive Kardec era conhecedor. E segundo o magnetismo, esses estados, que muitas vezes são naturais do indivíduo, podem ser provocados através do magnetismo naqueles indivíduos que tenham sensibilidade para tal. Hoje em dia, os termos letargia e catalepsia são menos utilizados, porque o termo coma substituiu o termo letargia, e a catalepsia é hoje um sintoma, mais do que um diagnóstico, muitas vezes frequente em algumas doenças psiquiátricas, onde o indivíduo perde a sensibilidade e o movimento de uma parte do corpo e, portanto, não tendo mais a exata significação de como era aquela época em que Kardec interpretou o fenômeno. No entanto, o espírito Bezerra de Menezes nos esclarece, através da médium Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, que esses estados são característicos de indivíduos que têm uma sensibilidade maior nos liames perispirituais com o corpo e que, portanto, há uma emancipação da alma, que é o espírito, encarnado, com mais facilidade, fazendo com que essa desvinculação perispiritual do corpo físico se dê alterando os processos fisiológicos. Bezerra de Menezes esclarece que este fenômeno pode acontecer de forma natural, consequência de situações na vida passadas, como, por exemplo, abusos do álcool, abusos das drogas, de outras substâncias psicoativas, que levaram a uma grave repercussão no organismo perispirítico e agora, por ressonância, deixando esta ligação com o corpo no fenômeno reencarnatório mais frágil, fazendo com que, portanto, este fenômeno aconteça de uma forma mais facilitada. O que pode abrir porta ao indivíduo a problemas sérios, desde a confusão com o estado de morte física até processos obsessivos, porque nesse estado trata-se de uma capacidade anímica, ou seja, da própria alma, do próprio indivíduo, que emancipa-se do corpo com facilidade, sem controle do fenômeno, abrindo as portas para que aquilo possa ser utilizado por outros espíritos, Então, nós entendemos que Lázaro, àquela época, vivenciou um processo letárgico, entrando no sono magnético natural decorrente da falta de força física ou falta de fluido vital que vitalizasse e vinculasse o perispírito de forma mais intensa. Jesus afirma aos seus discípulos que Lázaro adormecera, para em seguida dizer: Lázaro morreu. Você poderia comentar? Poderia, claro, e nós vamos utilizar-nos aqui da prerrogativa de Paulo quando nos afirma que nenhuma escritura é de particular interpretação. E isso nos induz sempre a compreender que nas palavras de Jesus nós podemos ter múltiplas visões, ou múltiplas leituras. E uma leitura que nós podemos fazer desta fala do Cristo é que, do ponto de vista do sono magnético, do sono autoinduzido pelo processo de falta de forças anímicas, Lázaro entrou num sono espiritual, em que há um processo natural ali do desdobramento. Não estava sob o fenômeno fisiológico do sono, porque segue outros princípios, mas estava sob o fenômeno da desvinculação natural e ainda mantendo-se ligado ao corpo. Mas, se olharmos do ponto de vista das referências para a morte fisiológica àquela época, nós podemos dizer
Assim como muitas vezes se diz hoje que Lázaro estava morto. Por quê? Porque mesmo hoje, quando o indivíduo sofre uma parada cardiorrespiratória e vindo a ser ressuscitado minutos depois, disse que ele estava morto durante algum tempo. Por quê? Porque sob as categorias da falta de funcionamento do coração, da respiração e de tudo mais, aquilo ali representa uma morte. Mas, para a medicina hoje, a morte representa a falta do funcionamento cerebral, né? Ou a paralisação do funcionamento cerebral, que é uma necessidade para se atestar no coma, por exemplo, a morte cerebral, a morte encefálica, né? E, portanto, ter o desligamento do indivíduo que está ligado a aparelhos. Naquela época isso não existia. Então, Lázaro adormecera do ponto de vista do desprendimento e do desligamento e estava fisiologicamente aparentando a morte. Mas se entendermos sob o sentido figurado, nós podemos compreender que o indivíduo está morto para a vida quando desconectado também dos princípios reais ou dos princípios que dizem respeito à vida espiritual ou à vida do espírito. E sob este ponto de vista, sempre que vemos a atuação do Cristo em qualquer cura e em qualquer passagem, nós o percebemos pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades dentre o povo, como diz o texto bíblico. Isso significa que ele vinculava a todo tempo o despertar para a realidade espiritual com a vinculação física. Então também podemos entender nesta passagem que ele adormecia ou estava adormecido do ponto de vista espiritual, morto em espírito, né? E que a figura divina do Cristo vinha não só acordá-lo para a vida biológica na sua integridade, mas vinha também para despertá-lo para a espiritualidade superior. E quanto à afirmativa de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, ainda seguindo esta lógica de raciocínio, a figura do Cristo é a figura do grande despertador de consciências. Né? Quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, não é somente a vida da materialidade, muito antes, pelo contrário, é especialmente a vida da espiritualidade e do ser imortal que somos todos nós. Então, quando Jesus afirma que eu sou a ressurreição e a vida, ele está afirmando que ele é o portador de uma mensagem, de ensinamentos, de uma realidade divina capaz de chamar ou de acordar ou de despertar o indivíduo paralisado, morto, aniquilado espiritualmente para uma vida superior. Então eu sou aquele que traz a força da vida estuante em múltiplas expressões. Ainda que esteja morto, o indivíduo viverá, ou seja, ainda que esteja paralisado, né, sob esta ação, viverá. O que nos remete àquela belíssima passagem em que Jesus chama a Pedro após um dia de pesca infrutífera. E Pedro, vendo o magnetismo do Cristo que o tocava, relata, Senhor, tendo pescado durante todo o dia, nada pegamos, mas sob tua palavra lançarei novamente a rede. E sob a palavra do Cristo, a pesca é tão grande, tão abundante, tão farta, que os barcos ameaçam naufragar. Porque quando nós nos guiamos pelos princípios renovadores do Evangelho, ainda que mortos no ânimo, na alegria, nas nossas condições íntimas de felicidade, a vida renasce, qual primavera na nossa intimidade, sendo tocada pela força estuante que vem dos princípios que o Cristo representa. Então ele é efetivamente esta vida que faz florescer, né, na nossa intimidade. O versículo 35 diz que Jesus chorou. O autor Pastorino traduz: Jesus ficou com os olhos rasos d'água. De qualquer forma, indica uma comoção. Isso é condizente com a reação de um espírito superior? Olha, eu acredito que isto é natural e humano, mesmo na expressão de um espírito superior vivenciando a vida na matéria. Por quê? Porque Jesus era um homem que viveu dentre o povo à maneira da cultura da época. Então nós o vemos iniciando a sua prática nas bodas de Caná, né, vivenciando uma festa e alegria ali entre o povo. E acreditamos que aquele era o momento em que ele expressava com equilíbrio a alegria e a jovialidade, mas expressando. Nós o vemos na figura talvez simbólica, mas expressando raiva junto aos vendilhões do templo, né, no resgate do sentido sagrado daquela casa de Deus. Nós o vemos nesta passagem dizendo que Jesus chorou.
E acreditando que esta é uma família muito querida para Jesus, e acreditando que Jesus estava em meio à dor de figuras muito queridas, esta passagem nos remete à empatia, ao sentido daquilo que é toda a mensagem do Cristo de eu sou igual. Eu estou no mesmo nível, na mesma condição de vocês, e assim como eu sou igual a vocês, vocês são iguais a mim. Assim como eu me identifico com vocês, vocês têm a condição de fazer tudo que eu faço e muito mais. Então, naquele momento ali, Jesus chora, talvez não movido pela dor daquela mesma tristeza que movia Marta e Maria, os judeus que estavam ali, ou ainda pela revolta ou pelo desespero que comumente caracterizam o luto daqueles que não compreendem a vida superior, mas talvez movido por uma emoção diferente, que nos seja de particular interpretação aí no caso do Cristo, né, devido à empatia e ao contexto e ao momento em que estava. Há uma figura poética, no entanto, bastante significativa, que Hilário Silva nos coloca no livro A Vida Escreve, através de Chico Xavier, quando ele nos conta que Eurípides teria desdobrado-se determinada vez, encontrando Jesus chorando em espiritualidade num plano superior. E diante daquilo ele se move em espírito e questiona a Jesus se ele chora por aqueles que não conhecem o Evangelho. E a resposta do Cristo é muito significativa: não choro por aqueles que não conhecem, mas por aqueles que conhecem e não o praticam. E certamente Jesus não resta nas paragens superiores chorando nesse sentido físico pela humanidade, mas talvez ali uma projeção materializada do pensamento crístico para dizer da dor e daquele movimento, né, de tristeza profunda pela ausência de vivência de um evangelho, né? Nós sabemos que o Cristo é a serenidade absoluta, mas esse Cristo humano que nós conhecemos é também a identificação absoluta com o nosso estágio e o nosso momento evolutivo. Então, são as reflexões que nos vêm à mente nesse momento. Defronte à gruta onde se encontrava o corpo de Lázaro, Jesus ordena, no versículo 39, tirai a pedra. Qual o simbolismo desse trecho? Essa é uma das passagens mais bonitas dentro desta passagem, porque nós vemos Jesus diante de um sepulcro. Então nós estamos diante de um indivíduo paralisado completamente, que vem ser buscado pela figura crística. Nós temos diante de uma multidão que acompanha e que é cheia de emoções, de afeto e de interesse naquele caso. Então isso nos remete a uma situação de um movimento coletivo. Diante do sepulcro, Jesus tem o interesse de se dirigir a Lázaro, mas Lázaro está preso dentro de uma condição paralisante. Então Jesus ordena àqueles que vieram com ele, tirai a pedra. Nem ele mesmo vai tirar a pedra. Por quê? Porque ele dá a demonstração de que era necessário que houvesse um envolvimento coletivo. Assim como é coletivo também quando um indivíduo de um grupo adoece, constelando, de certa forma, a necessidade daquele grupo do qual faz parte. Um indivíduo que adoece numa família fala das necessidades de toda a família. Um indivíduo que adoece numa sociedade. Por isso, nós estamos irmanados em necessidades comuns. Naquele momento, Jesus diz, tire a pedra, como dizer, aqui, neste momento, diante desse estado de paralisação, a obrigação é de quem está lúcido. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, vai nos dizer que há situações obsessivas em que a vontade do indivíduo está paralisada a tal ponto que é necessário um auxílio e uma força magnética externa que se sobreponha ao estado de dominação que se encontra o indivíduo. E então, é necessário que venham os auxílios de uma tarefa de passe, de um grupo mediúnico, de uma corrente muitas vezes, para auxiliar o processo de fascinação, de subjugação, né, que depois ele chamou de possessão, para que o indivíduo tenha a condição de recobrar a vontade. Aquilo que Jesus fez, por exemplo, diante do endemoniado de Gadara. Esse é um homem completamente dominado por uma comunidade que se denominou Legião. Naquele momento, Jesus ordena que eles saiam, ou seja, Jesus tira a pedra daquele homem. Mas a partir dali, compete a ele vir para fora. Então, em seguida, Jesus diz a Lázaro, com voz firme, diz o Evangelho, Lázaro, vem para fora. E aí está a beleza. Desde que o indivíduo tenha sido socorrido nas suas necessidades, há que fazer o movimento. E nós vemos hoje em dia isso com relação às doenças muito atual, porque a grande maioria em humanidade não quer responsabilidade, quer somente anestesia.
Então a grande maioria das pessoas vai aos consultórios, aos hospitais, aos centros espíritas, aos templos religiosos, na condição daquele que não só deseja que tirem a pedra, mas que deem os passos, que preparem a mesa e que façam todo o banquete. Ele só vai sentar e comer. E a passagem do Evangelho é muito clara. Desde que a pedra está deslocada, você, Lázaro, você doente, você enfermo, é que deve vir para fora. E não é interessante pensar que a moda da época, os cadáveres eram envolvidos em faixas de tal forma que estavam mumificados? Como que Jesus vira para um ser mumificado, né? ou atado, pelo menos, né? Não mumificado no processo de mumificação, mas atado nas faixas, para dizê-lo vem para fora? Ele que está com as pernas e com o rosto encoberto. Eu penso que esta é uma excelente passagem para nos dizer que mesmo diante dos obstáculos, das provas, das expiações, das lutas, das dores naturais da vida, há que se ter o movimento da vontade, do esforço, que nesse caso beiram a renúncia, o sacrifício e a todos os movimentos purificativos que nós conhecemos. Então Lázaro vem para fora, sabe Deus em que condição? E vindo para fora, ele faz a parte que lhe compete. Tendo feito a parte que lhe compete, a vida vem com retorno. Então, já que a pedra foi tirada, Lázaro veio para fora, agora é a vez da comunidade agir novamente. Desatai-o e deixai-o ir. E é lindo pensar assim, porque nós entendemos na visão espírita que Deus é um amor incondicional. E que as suas leis perfeitas e imutáveis estão disponibilizadas de tal forma que estão abertas ou possíveis a todos nós para usufruirmos delas no melhor sentido. O sol nasce para justos e injustos, bons e maus, diz o Evangelho. Então, significando que uma vez que o indivíduo faça uso das benesses disponibilizadas pela vida, dando o seu esforço e o seu contributo de aceitação através do bom uso do seu livre-arbítrio, ele passa naturalmente a usufruir mais daquilo que está disponibilizado. É como se, acionando as forças da vontade, o indivíduo fizesse a conexão com as fontes superiores, passando a fluir aquele movimento de bênçãos que já estão naturalmente dispostos ali. Então Lázaro vem para fora, fazendo o movimento natural dele de se esforçar para sair do sepulcro, e uma vez tendo feito, já tendo dado a sua demonstração, utilizado o seu recurso, a vida responde: agora é a parte de serem os laços desatados. E é por isso que muitos doentes não alcançam a cura antes que tenham feito esforços naturais em prol da expansão da consciência, do amadurecimento, do aprendizado. É muito importante nós percebermos que uma grande multidão acotovelava-se e empurrava o Cristo no meio das suas passagens pelas cidades, como a manifestar a imensidão da demanda e da necessidade. Mas o Evangelho não nos diz que todos eles foram curados. Não nos diz senão alguns casos pontuais. Por quê? Porque é um indivíduo que estava 38 anos havia enfermo sobre um catre, porque era outro que estava mendigo há longo tempo e havia amadurecido, porque era outro ali que estava na condição de elaborar e transformar a sua condição. Então, tirar a pedra, sair para fora, desatar os laços para seguir, é um fenômeno natural integrativo do esforço do indivíduo associado à misericórdia divina que não falha. E uma vez que o indivíduo dê os passos, a vida dá aquilo que é dela, mas também com o chamado à comunidade, a coletividade da qual aquele indivíduo faz parte, no sentido da responsabilidade de cada um na cura do outro. E é assim que muitas famílias têm na sua prova a presença de um indivíduo enfermo, que requer grandes cotas de cuidado, de dedicação, de sacrifício, de renúncia. E aqueles familiares não estão apenas na condição do indivíduo caridoso que acolhe o indivíduo sofredor, estão na condição dos corresponsáveis, daqueles que muitas vezes induziram aquele estado no passado, daqueles que colaboraram para que a situação se estabelecesse, daqueles que possuem um núcleo de adoecimento comum àquele que o indivíduo expressa, mas que não estão expressando agora porque tiveram posturas ou decisões diferenciadas. De toda forma, grandes oportunidades da vida para um movimento de cura que é coletivo. Em seguida à remoção da pedra, Jesus ora, dizendo: Pai, agradeço-te porque me ouviste. Há um ensino nesta ação? Eu creio que sim, e um ensino muito belo, porque independente dos nossos esforços humanos, nós somos criaturas submetidas às leis divinas.
Isso significa, nós somos criaturas submetidas ao Criador. E por mais que utilizemos da nossa liberdade, dos nossos esforços pessoais e coletivos no sentido do bem, nada fazemos se não tivermos a conexão com a fonte. Então, na verdade, tudo fazemos em Deus e por Deus. Na verdade, é Deus agindo por meio de cada um de nós. É uma exortação, penso eu, à grande necessidade que nós temos no processo de cura de desenvolver a humildade. A humildade é o medicamento por excelência. Significa o indivíduo calar as vozes do ego, do aparente poder pessoal, da prepotência, da arrogância, do orgulho que o faz crer suficiente, capaz, mais do que algo, para aprender a reconhecer-se totalmente dependente da figura divina. Numa dependência que não anula-lhe a vontade nem o poder, mas que a exalta, porque a faz como espelho, criatura refletindo a grandeza do Criador. Então, a humildade como um instrumento de cura é extremamente importante e presente no Evangelho, na figura do Cristo, sobretudo quando ele fala, seja feita, Senhor, a tua vontade e não a nossa. Então, ele estava ali como instrumento divino, ele havia ordenado na postura firme do instrumento divino que sabia seu papel. No entanto, tendo obtido êxito, ora a Deus, agradecendo a Deus que lhe tenha ouvido. E afirma, digo isto, Senhor, não porque necessito, porque bem sei que me ouves a todo tempo, mas por conta ou por necessidade destes que estão ao meu redor, como a afirmar, para demonstrar que a conexão que entre mim e ti se faz natural precisa ser desenvolvida ou precisa ser buscada conscientemente por aqueles que ainda não o têm. Interprete ainda, por favor, o chamado que se encontra no versículo 43. Lázaro, vem para fora. É o chamado divino para a ação. É a convocação do Cristo para o indivíduo enfermo assumir sua própria responsabilidade. Sai desse estado, sai desta condição. É o mesmo que talvez Jesus esteja dizendo hoje para todos nós que vivenciamos estados de depressão, de ansiedade, de angústia, de fobias, estados vitimistas de alma, como a dizer, sai desta condição. Né? Ela abandona os ganhos secundários da doença, abandona aquelas dificuldades que você tenha na sua autoestima, abandona toda aquela situação de manipulação do afeto do outro, sai para fora dessas condições adoecidas que representam o sepulcro e vem para a luz, né? Vem para a vida, mostra-se à comunidade, apresente-se ainda que enfaixado, ainda que limitado, ainda que nas suas dificuldades. Porque é um grande passo no processo de cura, é não só aprender a reconhecer as nossas luzes, mas aprender também a amar a nossa sombra. Aprender a reconhecer que as faixas que nos envolvem, as características que nos limitam, elas fazem parte da nossa natureza humana e serão iluminadas pela presença das virtudes que o Cristo representa, que vão pouco a pouco fazer com que elas não tenham, com que a sombra não tenha a realidade real. Mas ainda estamos na condição de um vir a ser, de uma semente que pouco a pouco desabrocha para manifestar a sua natureza e o seu destino. E neste caminhar somos luz e sombra, somos beleza, somos feiura. Então vem para fora, Lázaro, com toda a sua condição. Vem do jeito que você está. Cheirando mal, sem cheirar mal, atado, desatado. Vem de como você está. Porque nós não vamos aí dentro te buscar. Né? Você vai ter que dar os seus passos e vir para fora. E o que significa a orientação do Cristo que aparece no versículo 44? Desatai-o e deixai-o ir. Representa a continuidade natural do processo do indivíduo. O indivíduo fez os seus passos, deu a sua contribuição no seu processo de cura, então o seu estado é um estado de liberdade. É um estado de acionar da vida os recursos de libertação, de acionar da comunidade os recursos de investimento no seu movimento curativo, mas com a liberdade, desatar e deixar-o ir. É muito interessante porque Jesus a ninguém pressiona ou violenta. Jesus diz a todos, está curado, a tua fé te curou, vai em paz e você está livre. Livre para quê? Livre para seguir aquilo que a tua consciência manda. Livre para seguir aquilo que as leis divinas na tua consciência ordenam. Livre para viver a liberdade que esse estado de alma representa, que é a cura. E amado ou tocado na sua fibra mais íntima pela presença da amorosidade divina, que naturalmente é um estado
de contaminação para os ideais superiores, né? É muito bonito no Evangelho perceber que a grande maioria daqueles que foram curados pelo Cristo não conseguiram ter vida diferente, a exemplo do próprio Lázaro, que depois se tornou um grande divulgador do Evangelho, sendo inclusive um dos espíritos presentes na codificação espírita, dando lindas mensagens. Então, ele foi tocado pelo amor do Cristo, e o amor é a força contagiosa que promove a cura. A partir do momento que o indivíduo se sente digno do amor do outro, ou digno do amor divino, sobretudo, ele sente que ele é digno de amar também. A morte de Lázaro pode ser associada ao trecho "Deixai que os mortos enterrem os seus mortos", que está em Mateus capítulo 8, versículo 22? Cremos que sim, porque nós temos mensagens comuns nessas passagens. Nesta que você citou, Jesus exorta a um jovem que o siga. E diante da negativa deste jovem, porque ele desejava ir enterrar o seu genitor, Jesus disse a ele: "Deixai aos mortos enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vem e segue-me." Que representa que aqueles que estão mortos para a vida espiritual, mortos para os ideais de espiritualidade, se agrupam por afinidade. E Jesus dizia para aquele homem naquele momento: olha, você está diante da luz, diante da possibilidade da redenção e da libertação, vem e segue-me. Não deixando para trás, aliás, deixando para trás exatamente as condições da morte da alma. Né? Deixar os mortos enterrar os seus mortos. É a mesma coisa que Jesus diz a Lázaro, né? Vem para fora do sepulcro, sai da morte espiritual em que você se encontra, né? Sai da convivência entre os mortos, mas vem exatamente para a vida dos ideais de liberdade, de fraternidade, de alegria, de beleza, de realizações espirituais, né? O perdão, a compaixão, a ternura, a bondade, a paciência, todos os ingredientes que compõem o amor. E para finalizar, então, houve ou não houve uma ação milagrosa de Jesus? Muito interessante pensar o termo milagre na perspectiva espírita. O milagre tem sido entendido por muitas religiões como uma derrogação das leis divinas. E nós entendemos no Espiritismo que as leis divinas são perfeitas e imutáveis, não necessitando ser derrogadas. Foram estatuídas com equilíbrio e perfeição pelo Criador. Então o que existe é uma natural incompreensão nossa devido à limitação do ponto de vista das leis divinas, conforme Allan Kardec nos explica no livro A Gênese. Dali, nesta passagem, nós temos dois aspectos que poderíamos dizer miraculosos no sentido poético. O primeiro dele é a grandeza de Jesus enquanto um restaurador de formas. Porque se nós entendemos que aquele fenômeno de Lázaro era o fenômeno da letargia, entendemos que ele estava praticamente desacoplado do corpo físico, restando poucas ligações perispirituais, ligações estas absolutamente desvitalizadas, o que, no corpo físico, corresponde a um nível já inicial de morte celular, tanto que há decomposição e há o cheiro ruim, um nível de afetação dos vários sistemas do organismo do ponto de vista físico. Então, a figura do Cristo é absolutamente incrível quando, através do seu magnetismo e da sua força moral, ele consegue restaurar estes sistemas instantaneamente. Assim como ele restaurou o paralítico da piscina de Betesda, falando: levanta, toma tua cama e anda, e restaurando uma perna ou pernas, né, que estavam atrofiadas do ponto de vista do sistema muscular ou do sistema nervoso que não funcionava. Então isto é absolutamente incrível ainda para os nossos conhecimentos passados mais de 2000 anos a respeito. Mas mais incrível ainda é a capacidade do Cristo de tocar as almas, de falar aos corações, mesmo quando intervindo em corpos. É de fazer uma integração que não faz separação daquilo que é o somático e daquilo que é o anímico, mas que faz exatamente a perfeita conjunção, que é aquela que o Espiritismo entende como domínio do Espírito. Ou seja, fala à alma, falando ao ser consciente, imortal, Filho de Deus, para repercutir no organismo físico. E o que ele faz com Lázaro e com os demais é despertá-lo para a vida superior, tocando-lhe o coração com esta experiência amorosa para que ele se sinta naturalmente convidado pela vida e pela sua consciência a seguir
na fluência daquele prazer amoroso que experimentou. E é assim que ele faz com Madalena, é assim que ele faz com Paulo de Tarso, é assim que ele faz com os vários curados, né? Transforma-lhes moralmente a tal ponto que eles não conseguem outra coisa na vida senão seguir-lhe à vontade de uma forma muito intensa. Não há coerção, não há domínio, não há subjugação. Há um convite profundo àquele ser divino, a fim de que se identifique com o divino que há no Cristo e possa, a partir dali, então, ser como foi Pedro, um pescador de alma, ou ser como foi Paulo, um testemunhador e vivenciador do Evangelho, ou ser como Maria, um coração acolhedor do outro, ou ser como Lázaro, um testemunho vivo, não só daquilo que eles entendiam como a ressurreição física, mas sobretudo como a ressurreição moral, porque dizem-nos os Espíritos que a partir daquele momento Lázaro não conseguiu mais ser a mesma pessoa. Seu coração estava tocado por princípios, interesses, vontades que eram agora de outra esfera e de outro domínio. E agora ele queria beber da fonte do Cristo, né, daquela água que ele prometera à mulher no poço de Jacó, que deveria descedentar-lhe e que poderia também ser fonte para aqueles que comungassem com ele. Aí está a maravilha. E nesse sentido é tudo um grande milagre. Milagre da vida expresso nas leis perfeitas divinas. Andrei, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação aqui conosco no Espiritismo BH. Foram muito bonitas e elucidativas as suas palavras. Rogamos a Jesus que você possa continuar aí firme, né, nessa seara espírita cristã. Eu que agradeço, que os nossos companheiros que nos assistem possam estudar esta passagem, né, no Evangelho de João, capítulo 11, de 1 a 44, e que todos nós possamos, né, ser continuamente estimulados pela presença de Cristo em nós. Que assim seja. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!